Raízes. Para os alunos dos oitavos anos, o assunto é na página 33. Para os alunos do nono ano, é uma revisão do assunto. Quando a gente vai calcular a raiz quadrada de 49, a gente procura um número multiplicado por ele mesmo que dê 49. Nesse caso é 7. Por que 7? Porque 7 ao quadrado é 7 vezes 7, que dá 49. Essa raiz é quadrada, o índice 2 não aparece. Esse símbolo aqui em matemática é chamado de radical. O número que está dentro do radical é chamado de radicando. E o resultado é a raiz. Vamos ver outros exemplos de raiz quadrada. A raiz quadrada de 36 é 6. Por que 6? Porque 6 vezes 6 é 36. A raiz quadrada de 64 é 8, pois 8 vezes 8 é igual a 64. Esse raciocínio também serve para números com vírgula. Se a gente tivesse, por exemplo, a raiz de 144, se aqui não tivesse uma vírgula, a gente acharia 12, porque 12 vezes 12 é 144. Então, a raiz quadrada de 1,44 é 1,2, porque 1,2 vezes 1,2 é 1,44. Agora, um exemplo com fração. A raiz quadrada de 25 centésimos, a gente encontra a raiz quadrada de 25, depois a raiz quadrada de 100. A raiz quadrada de 25 é 5, porque 5 vezes 5 é 25. E a raiz quadrada de 100 é 10, porque 10 vezes 10, 100. Resultado, 5 décimos. Agora vamos ver exemplos com raiz cúbica. Raiz cúbica tem índice 3. O que é raiz cúbica? É você procurar um número multiplicado por ele mesmo 3 vezes seguidas, que dá o radicando. Ou seja, se eu quero a raiz cúbica de 125, eu tenho que procurar um número que multiplicado por ele seguidamente 3 vezes dá 125. O número aqui vai ser 5. Por que 5? Porque 5 vezes 5, 25. E 25 vezes 5, 125. Lembrando que não é 5 vezes 3, é 5, 3 vezes consecutivas por ele mesmo. Raiz cúbica de 1000. Qual é o número multiplicado seguidamente 3 vezes consecutiva dá 1000? O número é 10. 10 vezes 10 vezes 10 é igual a 1000. Nós não temos raízes quadradas negativas, mas nós podemos ter raízes cúbicas negativas. Existem números negativos que, multiplicados por ele mesmo, dê, por exemplo, menos 27. Então, que número vai ser esse? Qual é o número que é elevado ao cubo, ou seja, elevado a 3, dá menos 27? O número aqui vai ser menos 3. Por que menos 3? Menos 3 vezes menos 3 dá 9 positivo. E 9 vezes menos 3 é igual a menos 27. Portanto, a raiz cúbica de menos 27 é menos 3. Cálculo de raiz quadrada aproximada. Nós já fizemos alguns cálculos de raízes, mas todos eles foram exatos. Agora vamos calcular valores aproximados. Raiz quadrada de 58 é aproximadamente quanto? Bem, se eu disser que a raiz quadrada de 58 é 7, 7 ao quadrado, ou seja, 7 vezes 7 é igual a 49. É menor do que 58. Se eu disser que é 8, 8 ao quadrado é igual a 8 vezes 8, que é igual a 64. 64 é maior do que 58. Então, a gente está sabendo nesse momento que a raiz quadrada de 58
ela é maior que 7, mas ela é menor do que 8. O resultado da raiz quadrada de 58 é um número maior que 7 e menor do que 8. Então, se a gente disser que a raiz quadrada de 58 é 7,5, 7,5 vezes 7,5 dá 56,25. Se eu tentar por 7,6, 7,6 vezes 7,6 dá 57,76. E se eu ainda tentar por 7,7, o resultado vai ser 59,29, que passa de 58. O resultado mais próximo de 58 é 57,76. Qual foi o número que multiplicou por ele mesmo para dar esse resultado? 7,6. Portanto, a raiz quadrada de 58 é aproximadamente 7,6.